Francisco Carmo, CT7AJM e Foxtrot 4 Vitor Serra Eco, e a pedido aqui do Viegas, o presidente da RLX, vou-vos apresentar aqui, vou-vos falar um pouco do Tetra. Um modo que tem aparecido em Portugal, da coisa do ano para cá, evoluiu bastante em Portugal, um dos países atualmente que está mais avançados na Europa em termos da tecnologia DMO. Mais à frente vamos ficar a saber o que é o DMO, o que é o TMO e os diferentes modos do Tetra. E pronto, como é um modo de voz digital que está-se a desenvolver bastante rápido no nosso país, decidimos então apresentar estes pequenos slides. Vamos abordar cerca de 8 temas. Vamos começar por saber exatamente o que é o Tetra, os modos de operação e funcionamento, alguns exemplos práticos. Vamos falar um pouco das especificações deste modo no mundo radioamador, as redes atuais radioamadoras e as interconexões que existem atualmente. Vamos comparar o Tetra com outras tecnologias de voz digital. Vamos ficar a saber mais ou menos, assim de forma muito rápida, como é que a gente pode começar, quer seja em emissão, quer seja por escuta. E depois no fim vamos terminar com umas palavrinhas de agradecimento. E agradeço desde já. Esta apresentação é baseada no colega Manuel da Silva, ON6RF, que me cedeu a apresentação e eu adaptei para a língua portuguesa. E pronto, algumas modificações que eu fiz aqui do meu lado. Começamos então por saber mais ou menos o que é o Tetra, a introdução ao Terrestrial Trunked Radio, que é o que significa a sigla Tetra. O Tetra não é mais nem menos que uma norma e um modo rádio de voz digital. Tem como serviços voz e dados. Pode enviar mensagens, status, localização, alertas, tem funcionalidades de trabalhador isolado. É um modo, como é óbvio, tem encriptação disponível, vários níveis de encriptação consoante a aplicação. E existem vários usuários. Existem os serviços governamentais, como é a rede, por exemplo, a rede Ciresp, a rede Antares ou a rede C2000, que são redes governamentais de vários países europeus. Grandes empresas, porque é um modo que é um modo complicado, dispendioso, portanto, grandes empresas e grandes foros industriais. E depois temos redes que são redes comerciais, como qualquer outro modo, analógico, digital, DMR, que são lugares, a gente compra o direito a utilizar e a explotar este tipo de modo digital. É um modo que foi criado ou foi lançado pela primeira vez em 1995, portanto já tem alguns anos, pelo Comitê Europeu das Radiocomunicações, e este modo é um padrão ETSI, portanto é regulamentado pelo European Telecommunication Standard Institute. Originalmente não se chamava, como a gente pode ver aqui, não se chamava Terrestrial Trunked Radio, era Trans-European Trunked Radio, que depois foi adaptado, foi reconvertido, foi alterar o nome desta norma para englobar mais utilizações fora da Europa. Apesar de não haver muitas, alguns países africanos que começam a utilizar. Este modo é predominantemente usado na Europa, apesar de já nos Estados Unidos está-se a desenvolver um modo Tetra com outras gamas de frequência, mas não deixa de ser Tetra. Aqui estão algumas especificações técnicas. Este modo é um modo tipo celular. Desenvolveu-se, se a gente fizesse uma árvore de desenvolvimento,
nasceu praticamente ao mesmo tempo com as redes GSM, tem essa base, portanto é um sistema que tem como base literalmente um sistema celular, ou seja, que o rádio se conecta numa célula ou se conecta noutra e automaticamente é a rede que faz a gerência deste equipamento. Gamas de frequência mais utilizada é 380 a 390 por serviços governamentais, que é o caso dos CIRES, por exemplo, 400 a 430 redes privadas e 450 a 470, depois depende da atribuição de cada país das redes privadas. Aí ficou ali em nota que atualmente já existe Tetra em VHF, que foi desenvolvido a pensar especialmente, não só especialmente, mas mais a pensar em países como a Austrália, foi um dos grandes países que adotou em força redes em Tetra, mas devido à extensa área a cobrir, que o Tetra não é um modo que não é um modo para fazer DX, é um modo complicado, é um modo muito difícil de ter uma propagação. E mesmo que haja propagação, o modo está limitado por ele mesmo, pela norma, está limitado a cerca de 58 km de cobertura. Quer dizer que se eu receber o sinal Tetra, até podia ser, imaginem, 59 mais ou com um sinal de, sei lá, menos 70 dBm, se eu estiver fora dos cerca de 58 km, há certos rádios, houve experiências agora, neste caso, feitas por radioamadores, mas a gente não consegue de forma rentável propagar o sinal a mais de 58 km. E por essa mesma razão foi desenvolvido nas gamas de frequência em VHF. É uma modulação de pi, 4 vezes o pi de DQPSK, uma largura de banda que não é comparável com outros modos, porque é uma largura de banda neste momento para o UHF é largo, 25 kHz, tendo em conta que, por exemplo, sistemas como o DMR é metade, mas a gente vai abordar isso mais à frente. É um sistema TDMA, ou seja, a Time Division, Multi-Access, portanto a divisão não é feita na frequência, é feita, o multi-acesso é feito através do tempo, como podem ver aqui nesta imagem do lado esquerdo. Temos um frame de 56,67 milissegundos, ou seja, nesses 56,67 milissegundos são enviadas 4 time slots. Temos aqui o bitrate, a passagem de dados 36 kilobits por segundo nos 4 time slots. Usa um códec de voz digital que é o ALSEPT, que é diferente, por exemplo, do DMR. E tem uma sensibilidade mínima, apesar deste valor depender bastante do equipamento, depender bastante do fabricante. Aqui os dados que me foram dados através do manual ON6RF é de menos 109.4 dBm. Para ter um sinal e mesmo a gente através da programação consegue baixar a talvez até menos 115, mas depois isso vai depender do rádio. Agora vamos abordar os modos de operações e do funcionamento, porque dentro do Tetra existem modos em simplex e modos convencionais, que é aquilo que a gente chama duplex, ou seja, que necessita de várias uma ou mais frequências para se falar. Neste momento em Portugal o que está implementado é o modo DMO. E o que é o modo DMO? Não é nada mais, nada menos que o modo direto. Portanto, é o que está a ser utilizado em Portugal e na maior parte dos países europeus. Há certas exceções de países que conseguem, ou de clubes ou associações ou radioamadores que conseguem adquirir equipamentos em TMO, que é em modo trunking, que necessita de uma infraestrutura bastante complicada, mesmo no standard radioamador.
Então aqui no lado esquerdo vemos que o Tetra é dividido nos dois modos, TMO, Trunk Mode Operation e Direct Mode Operation. Depois, dentro do modo TMO, o TMO é um modo em que o Tetra foi desenvolvido, é um rádio Tetra, 99% das funcionalidades é no modo TMO. O modo TMO pode ser dividido em dois modos, que é um modo WAT, que é o Wide Area Trunking, que é, por exemplo, o caso do Ciresp, e o modo LST, Local Site Trunking, que é a maior parte nas aplicações radioamadorísticas, devido à dificuldade e às classificações técnicas da rede e que o Tetra necessita, é muito raro no mundo radioamador a gente para já ter redes em TMO e depois em WAT. Neste caso aqui em França, não sei se não posso afirmar se é a primeira vez ou não, mas posso por experiência, é uma das melhores redes que neste momento está em WAT, quer dizer que estão vários repetidores conectados a um só node centralizado e que me permite, por exemplo, eu aqui no lado de Calais ou no lado de Lille, as BTS, ou os repetidores falam entre si, negociam frequências, negociam slots, e automaticamente os rádios fazem a transição entre os diferentes pontos repetidores. O modo direto, como eu disse, é o que está mais implementado, é mais simples. Um mero equipamento pode o fazer. Portanto, é literalmente muito mais simples e muito mais barato de se implementar e daí ser o que está mais predominante no mundo radioamador. O modo TMO é repartido em 3 modos de operações. Temos o modo Simplex, se quiserem abordar este ponto, que é o modo ponto a ponto, que é Mobile Station, é a mesma coisa que se eu estiver a falar em Simplex do meu rádio para o rádio do Viegas. Temos o modo repetidor DMO, que vai utilizar, e a gente vai abordar isto mais à frente, vai utilizar um equipamento que eu vou falar para esse equipamento e esse equipamento em Simplex consegue repetir o meu sinal, que é o que está a ser implementado. Depois temos o modo Gateway, que é específico, é raramente utilizado no mundo radioamador, em certos casos, como é aqui, na região do norte de França, que eu tenho um rádio, o meu rádio portátil, devido às características do Tetra e devido à baixa potência de emissão, eu não chego, por exemplo, à base station, à estação de base, eu posso meter um rádio com mais potência, com uma melhor antena, uma antena de base, para fazer-me esse relé, esse repeat que vai pegar no meu sinal simplex e enviar para a base station. Mas como eu disse, é raramente utilizado. Temos aqui dois modos. Temos o modo DMO, no canto direito. Temos o rádio, que é o DMO Repeater. Ele vai fazer a interface entre as duas mobile stations. Temos no canto superior direito o clássico de uma base station. Temos o management, que é o node, que é central, que faz a gerência entre as diferentes base stations. Temos um rádio gateway que está dentro da cobertura e temos dois que estão fora, então o rádio gateway vai fazer essa interface entre o TMO, que é o modo gateway, e depois cá em baixo temos, como eu referi há pouco, o modo DMO repeater. No lado esquerdo temos uma instalação clássica de TMO, com 3 diferentes repetidores, ou base stations, que nós em Tetra, o que a gente chama de repetidores, neste caso são Base Tetra Station. Temos os 4 slots, podemos ver no downlink, que é a frequência de recepção. Temos os 4 time slots, tendo em conta que um dos time slots vai ser usado para controlo, passagem de dados, gerência da rede, portanto, efetivamente, para passagem de comunicações vozes, comunicação de voz, digital, etc., efetivamente, só temos 3 time slots, porque um vai estar sempre de reserva para passar todos os dados, gerir equipamentos, gerir os terminais.
Agora vamos ver mais uns exemplos práticos desta tecnologia aplicada. Temos um exemplo prático de grande escala, que é uma rede governamental, neste caso a rede Ciresp. Os dados que eu aqui consegui recolher foi do Instituto de Telecomunicações e da Ciresp SA. Interconexão de 5 centenas de estações de base, que neste caso são da marca Motorola. Está tudo centralizado via comutadores, que neste caso é um node que centraliza e depois reenvia a um servidor central, que neste caso deve haver milhares, não sei vos dizer. Tem aqui uma code, aqui uma informação que está disponível no site deles. A rede Ciresp é constituída por 550 estações de base, que inclui 6 comutadores de tráfego, 53 salas de despacho e 9 estações móveis. Devido ser um serviço governamental, é de direito e é obrigatório na implementação, neste caso na União Europeia. Os países que usam o Ciresp, perdão, o Tetra como meio de comunicação, a encriptação de TA2. Temos ali o caso de uma imagem recolhida em Pedrógão Grande, das conexões entre repetidores, entre base stations. Como podem ver, faz uma rede como se fosse aquilo que a gente hoje em dia chama uma rede mesh. Portanto, os repetidores supostamente deviam comunicar entre si e partilhar dados. No lado direito podemos ver a situação atual, que as base stations, as estações de base, estão conectadas ou por fibra ou por cabo coaxial. E no lado direito, pronto, é o que o pessoal ou os técnicos idealizam, que é uma rede redundante, que todas as estações estão conectadas entre si, estão conectadas a um node, estão conectadas por diferentes meios de retransmissão. Foi o caso, agora um pequeno à parte, o que aconteceu e que acontece praticamente todos os anos, tem a ver com a fibra, que interconecta os repetidores ou os comutadores entre si, e como a fibra supostamente é passada por cabo aéreo, derrete, não é normal, com o incêndio, e deixa de haver então esta interconexão das células, das estações de base, e basicamente as estações de base vão continuar a funcionar, mas se a gente se lembrar do que a gente falou há bocado, vão passar em modo local. Portanto, já não vai haver o WAT, não vai haver o Wide Area Tanking. Quer dizer que se eu falar no repetidor de Lisboa, já não vou sair, por exemplo, em Setúbal. Como podem imaginar, isso torna-se bastante crítico em comunicações de urgência, e daí estar aqui a pequena ilustração de uma rede redundante. Neste caso, também foi obtida através do website da Ciresp SA. Temos aqui de pequena escala, que é, por exemplo, o aeroporto de Lisboa. Podemos chamar que é um deployment de Tetra em pequena escala. Podemos ter uma base station ou mais, neste caso há duas. Uma é controlada diretamente pelo management, está diretamente ligada ao node, e depois a outra só serve de repetidor, que reenvia as informações ou centraliza as informações na base station 1. Pronto, é usado, por exemplo, em Lisboa. Não sei se a gente se pode classificar uma rede, por exemplo, a rede que a Carris está assente, ou o aeroporto de Lisboa, o aeroporto do Porto. Não sei se se pode classificar neste caso, talvez seja classificado em pequena escala. Agora vamos passar aqui um exemplo prático TMO, e neste caso as informações que eu consegui obter, porque pronto, acaba por ser um bocado de segredo de Estado, segredo industrial, de segredos técnicos. As informações que estão aqui de TMO é tudo no mundo radioamadorístico. No lado esquerdo tem uma estação de base, que é a estação de base de Lille, no norte de França, F1ZTK, que é fabricada pela empresa francesa Etlam, 25 watts. Neste momento há 4 repetidores
a funcionar em WAT, ou seja, interconectados entre si. A qualquer ponto de cobertura desses repetidores, eu sou capaz de entrar num e sair em toda a rede. No lado direito temos o exemplo de um repetidor que foi recentemente inaugurado, há coisa de, não faz ainda um ano, efetivamente porque o repetidor teve com alguns problemas operacionais devido à complexidade do modo em si e do aspecto informático, que é a Base Station de Bruxelas, que neste caso é obra e o trabalho do nosso colega Manuel da Silva, ON6RF. Pronto, são dois casos. Neste caso, a estação de base em Bruxelas está em modo local, portanto está em LST. Apesar de ter interconexões, que a gente vai ver mais à frente, interconexões à rede XVX-Link, ou seja, depois dá para, por exemplo, de Lisboa falar facilmente para Bruxelas, mas em termos de TMO está em modo LST, Local Trunking, Local Site Trunking. Depois temos aqui outros exemplos na Alemanha, duas base stations na Alemanha, que é um dos países que está mais avançado já há muitos anos que há Tetra em TMO na Alemanha. Do lado esquerdo até podemos ver que está ali um repetidor amador de C4FM, um repetidor de MR Motorola, e depois mais em baixo temos a base station Tetra. São equipamentos com alguma idade já, não é? Porque temos que nos apoiar no mercado da segunda mão e tem que ser gradual, ou seja, que as grandes entidades vão fazendo a reforma de equipamentos que, se tudo correr bem, vão parar ao mercado de mão livre, de uso livre e de segunda mão, e que nós, radioamadores, que neste momento o que a gente tenta fazer é aproveitar estes equipamentos, reconvertê-los para a banda radioamadorística, e depois há tudo um trabalho muito complicado para adaptar a uma rede radioamadorística, porque há todo o lado informático de acessos, controles de acessos, etc. Agora temos aqui várias ilustrações daquilo que é mais comum no radioamadorismo, que é a rede DMO, ou seja, são equipamentos que têm capacidades de fazer repetidor DMO. Há meia dúzia de equipamentos que o podem fazer, não há assim muitos. Alguns portáteis têm essa capacidade, mas estão limitados não só pelo conector de antena, por exemplo, mas com a potência e com a própria interface depois, porque a gente pode ter um equipamento que faça modo repetidor, mas depois, se não houver interconexão, se não houver uma rede por trás, não nos serve grande coisa. E neste caso a gente pode ver aqui vários equipamentos, é tudo praticamente a mesma marca. É um Motorola MTM 5400, é um dos melhores equipamentos disponíveis neste momento no mercado para fazer repetidores em DMO. 10 watts, que cobre facilmente, se estiver bem colocado, cobre facilmente e consegue chegar aos 58 km como delimita o mod, que é, por exemplo, há vários repetidores aí na zona de Lisboa que só não se propagam mais em território nacional devido justamente aos 58 km de limitação. E depois a gente pode ver aqui várias caixinhas atrás, que isto é para fazer a interface e o controle do rádio, para se conectar à rede Tetra Gateway. Neste caso que está assente no modo XVX-Link. Agora vou falar um pouco no uso radioamadorístico, ou do uso radioamador. Agora, a partir de... Vamos falar dos anos 2008, com equipamentos relativamente mais recentes.
os rádios foram colocados nos segmentos muito próximos dos do rádio amador. Os equipamentos podem ser, que a gente chama expandidos, que é feito por software, apesar de alguns equipamentos perderem sensibilidade ou perderem mesmo, não se conseguirem fazer a descodificação da voz digital, mas isso é muito raro. É muito raro, especialmente com o modo DMO. Torna-se mais complicado quando a gente adquire equipamentos que de origem não são capazes de fazer o segmento radioamador, que é, por exemplo, são equipamentos que fazem 380 a 430 e que a gente depois fazia aquela expansãozinha para passar a 440. Em modo DMO, que eu tenha visto documentado, nunca acho que houve problemas assim que gerasse confusão. Os equipamentos são fáceis de fazer e não há grande problema, mas quando a gente passa, por exemplo, para uma rede TMO, essa expansão, devido à instabilidade da frequência, já não pode ser feita. Ou quando é feita, o equipamento torna-se inútil porque não se consegue registrar sequer na rede. E pronto, tem aqui um texto muito importante, que é evitar equipamentos em TEA2, que são equipamentos que, se neste momento, se a gente encontrasse no mercado de usados, quer seja eBay ou OLX, um equipamento que esteja marcado que é a firmware TEA2, muito provavelmente teve origem ou é de origem governamental. Ou seja, são equipamentos que tem que se evitar. Não é recomendado. É recomendado adquirir equipamentos com firmware, ou seja, com o programa que gera a encriptação dentro do rádio com o firmware clear, ou seja, que não tem encriptação. Para identificar os rádios não é preciso fazer grande coisa. Já existe o que a gente chama de MRD, a gente também se pode chamar, acho que era o CSS7, na altura do D-Star, acho eu que era isso. Mas, portanto, é um standard. 268 é o prefixo de Portugal e depois o identificante, os quatro números que identifica cada um de nós. Portanto, não inventámos a roda. Este identificante, este ID, não é só para DMR, é para todos os modos digitais, e neste caso não foi preciso fazer nada, foi literalmente pegar e utilizar o mesmo ID que eu utilizo em DMR para identificar o meu equipamento Tetra. Repetidores em DMO, como eu disse, muito simples, sem cavidades, porque trabalha numa frequência simplex. Neste caso, em Portugal, está a ser atribuído frequências de 433, 900, 950, portanto, frequências simplex. Não é preciso nada, praticamente é só programar o equipamento com o indicativo, com a frequência, com alguns dados relevantes, o MNC, que é a identificação do país e da network, que neste caso foi standardizado para 901.16.383 para o Tetra. Portanto, há uma norma a cumprir, foi standardizado. Portanto, a gente é só pegar, adaptar, pedir a licença à Anacom e montar o sistema. Portanto, não há cá afinar cavidades. Tornou-se bastante simples implementar, neste caso, o Tetra em DMO. As interconexões para outros repetidores e outras redes DMO é possível através do XVX Link, que é um projeto open source que neste caso não era para Tetra, foi desenvolvido para repetidores analógicos, graças a meia dúzia de colegas que conseguiram desenvolver ou contribuir para uma modificação deste programa e adaptá-lo ao Tetra para poder controlar o equipamento de Tetra, para a PTT, para os próprios dados. Portanto, é possível
através deste programa em Linux, literalmente conectar a um gateway, conectar-me a Echolink, conectar-me a FRN, rádio. Portanto, é um programa muito polivalente, extremamente personalizável, fácil de desenvolver. Há muito pessoal que utiliza, portanto, há muitos módulos. Portanto, aqui, neste caso, basta a gente ter vontade de desenvolver, que é o caso de muitos colegas aqui em Portugal, no Tetra, que desenvolvem os seus próprios módulos, as suas próprias funcionalidades, porque verdadeiramente este programa, esta lógica, nos permite o fazer. Até recentemente o Tetra limitava-se ao DMO, mas agora o TMO nas bandas radioamadorísticas é uma realidade. Vão aparecendo, ainda é raro, sim, e quando aparece é muito, muito, muito caro. Mas isso é como todos os modos. Quando aparece a primeira vez, para o radioamador torna-se caro, mas depois com o tempo e com o aparecimento de novas BTS, eu penso e espero que o preço vá baixando gradualmente. Os equipamentos, com o tempo, são nativos na banda radioamador, quer dizer que um equipamento neste momento pode fazer 400 a 470 ou 430 a 470, portanto a banda radioamadorística está completamente coberta, não é preciso já modificar, não há problemas com acessibilidade de equipamentos ou com incompatibilidades entre DMO e TMO, que é o caso, por exemplo, dos equipamentos que têm aparecido agora no mercado mais recentemente, são os Motorola MTP 3000 e as várias versões com teclado, sem teclado, com GPS, sem GPS, que já vêm de fábrica, já vêm com as bandas radioamadorísticas disponíveis. Ou seja, já não é preciso modificá-lo através daquilo que a gente chama o lab, o laboratório. Infelizmente, com certos anúncios que houve por um grupo de radioamadores aqui franceses, que conseguiu, através de uma parceria com o fabricante das base stations, recuperar vários equipamentos base station, como a gente pôde ficar a saber, é raro, continua a ser raro. Então eles anunciaram que haveria a possibilidade de recuperar muitos equipamentos e distribuí-los pela Europa para fazer uma rede europeia num primeiro deployment, uma rede europeia em TMO. Epá, isso levou com que a procura do Tetra e de equipamentos portáteis explodisse. Havia muito estoque de equipamentos por um preço que era que hoje é impensável. É impensável a gente encontrar equipamentos desse preço. O pessoal começou a adquirir equipamentos, houve pessoas desse grupo, através de conhecimentos de técnicos, radiocomunicações, telecomunicações, que adquiriram lotes com cerca de 25 equipamentos, especularam muito o mercado de usados, desapareceu muito equipamento e o que depois aparece é com um valor muito, muito, muito superior àquele que é valorizado. Gradualmente as BTS estão a começar a aparecer, como é, por exemplo, as EBTS e as Motorola CTS 100 e as CTS 400. Portanto, está a aparecer, é raro, às vezes só através de conhecimentos ou uma pessoa que consiga, pronto, olha, isto vai para a reforma, em vez de ir ali para a sucata, vem parar à mão do radioamador, que ainda não é o caso em Portugal, infelizmente. Apesar de haver um grupo de radioamadores que está dedicado e deu-se como missão tentar adquirir para desenvolver ainda mais este modo de voz digital, mas ainda não se conseguiu, e como em Portugal é a realidade em muitos países, outros países europeus, que não conseguem adquirir. A promessa deste colega ainda não se cumpriu, apesar, por exemplo, de Portugal ter sido um dos primeiros que fez a aplicação ou o pedido
de uma BTS, não houve evolução, e já estamos a falar cerca de 2 a 3 anos. Basicamente, eu posso dizer que o projeto foi feito muito barulho, foi feito um anúncio público europeu, que o pessoal ficou logo incrédulo, mas não houve progresso. E mesmo aqui na região de Dunkerque estava previsto há coisa já de 2 anos a gente ter uma BTS para cobrir aqui a zona, para termos a zona de Calais, Dunkerque e Lille coberta toda em rede TMO. Neste momento se faz 2 anos que continua à espera do tal deployment, e neste caso eu já perdi a esperança, tanto que desenvolvi o que é possível, foi um repetidor DMO. Portanto, houve uma grande especulação no mercado por este grupo de radioamadores, que não deu em nada. Eu tenho em arquivo conversas e videochamadas de colegas que têm literalmente uma pilha de equipamento, e há outros colegas que neste momento não conseguem adquirir um equipamento a preço razoável. Posso-vos dizer que a maior parte das vezes fica mais barato adquirir um equipamento novo, zero, de fábrica, do que adquirir um equipamento usado, porque o mercado de usados houve uma especulação e uma explosão que arrebentou qualquer expectativa de ter equipamentos. Temos a seguir aqui uma das seções, que é uma base station, é uma segunda base station que esteve em demonstração na feira de La Louvière, na Bélgica, em setembro de 2022. Também pelo Manuel, ao N6RF, que ele, através dos conhecimentos profissionais e literalmente da sua profissão, ele é técnico de radiocomunicações nos Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras em Bruxelas decidiram atualizar o sistema e mandaram estes equipamentos para a reforma. Ele conseguiu os adquirir, converter para a banda radioamador, e neste momento ele tem a funcionar em Bruxelas um destes repetidores a funcionar, e utilizei este para desenvolvimento e demonstração ao grande público. Vamos falar agora das redes e das diferentes interconexões que existem atualmente. Como eu disse há bocado, um dos grandes avanços no Tetra é graças ao XVX Link. O Tetra explodiu na Europa, tal como a procura de equipamento. O projeto foi bem recebido pela Anacom. Não houve qualquer problema com a atribuição de licenças ou com a atribuição de frequências. O M-Tetra Portugal foi criado, um grupo de trabalho. O Master português Tetra CT está operacional desde dezembro de 2021, graças a um radioamador em especial, mas não só, ao André, CS7AQR, que tem dedicado muito tempo do seu tempo livre a desenvolver o Tetra em Portugal. Houve um enorme avanço, neste caso, do Tetra em DMO. Há muitas funcionalidades, graças aos colegas ao grupo de trabalho, que foram desenvolvidas, que não existem mais nenhum master, mais nenhuma rede. Neste momento, os dados mais recentes é que em Portugal há 7 repetidores DMO e 3 links, ou seja, são rádios que trabalham em simplex, em DMO, continuam a trabalhar em DMO, mas não têm a funcionalidade de repetidor. Ou seja, basicamente eles recebem e enviam para a rede. Muita dificuldade em encontrar e adquirir uma BTS, como a gente falou há bocado. Neste caso em Portugal. Em França, as três BTS ao redor do departamento do Norte de Calais, que estão em modo Wide Area Trunking. Na Alemanha, e depois também temos a Holanda, que o Tetra nunca foi problema. A gente, pronto, pode supor porquê. Nunca foi problema, nunca foi... os problemas monetários lá não são tão
tão complicados como em outros países europeus. E foi possível adquirir, e eles já têm há muitos anos, a rede TMO e muitos agora também, muitos repetidores em DMO. A próxima sexta-feira penso que vai ser o André que vai explicar mais em detalhe como é que funciona o M-Tetra Portugal, ou seja, a especificação do Moteta que está implementado em Portugal. Eu aqui dei só uma nuancezinha do que está. A gente pode ver ali o mapa do lado esquerdo. Pá, é predominantemente na região de Lisboa, naquela zona do Vale do Tejo, não é? Pelo visto ali os colegas do Norte ainda não tiveram muita coragem em experimentar com o mod. A gente pode ver aqui este mapa interativo que foi desenvolvido não só pelo André, mas acho também por outros colegas do grupo de trabalho de Tetra Portugal. Podemos ver ali as estatísticas. Às vezes o pessoal fala, às vezes não fala tanto, mas há muita adesão pelo o core, o grupo de trabalho. Podemos ver ali a estatística não, ali a informação do Telegram, 93 membros. Pronto, não sei se é muito, se é pouco, mas o pessoal está lá, vai trocando mensagem, vai trocando fotografias, experiências com os equipamentos, porque eu acho que isso é o fundamental do radioamadorismo. É experimentar, partilhar, testar. Tem havido muito trabalho que está aqui a prova. É pena não haver mais repetidores ali, como eu disse, para a zona norte e centro, mas é um bom começo. Os repetidores, ainda hoje foi reportado que o repetidor de Oeiras estava a chegar à margem sul com um sinal muito forte, porque a funcionalidade de repetidor ainda estava a funcionar. Portanto, eu acho que a rede DMO em Portugal está-se a tornar bastante redundante e está com uma zona de cobertura boa. Temos aqui o exemplo da rede francesa em TMO em Wide Area Trunking, que é a rede ARAN 59. Temos ali um dashboard que foi desenvolvido, um back-end que teve que ser desenvolvido do zero devido à complexidade do Tetra. A maior parte das funcionalidades que estão aqui presentes neste momento em DMO já estão implementadas ou foram adaptadas à rede DMO em Portugal. Portanto, neste momento não há assim tanta diferença de funcionalidade e diferença de infraestrutura entre, por exemplo, a rede francesa TMO e a rede DMO de Portugal. Portanto, eu acho que em Portugal a gente fez um desenvolvimento que neste momento está muito bom e estamos muito avançados para a rede que é em DMO. Não podemos fazer mais, porque neste caso depois tínhamos que partir para o TMO. Com a aquisição de uma BTS, íamos ganhar com os time slots mais capacidade na rede, basicamente. Agora vamos comparar o Tetra com outras tecnologias de voz digital. Fica já aqui que estes dados não são conclusão minha, nem são conclusão do Manuel. Foi um colega americano que decidiu fazer um estudo, inicialmente em 2016, mas que vai gradualmente atualizando com novos dados e novas experiências. Começamos com o D-Star, que é um sistema amador, ou seja, que foi feito por e para radioamadores. Tem o códec de voz, que é o AMB, uma largura de banda de 6.25 kHz, a modulação GMSK, dois fabricantes, neste caso a Ecom e a Kenwood. Preços, fica ali mais, não é assim tão barato quanto isso. A qualidade de voz tem dois traços menos, devido à sua idade, devido à largura de banda. Portanto, já o D-Star começa a mostrar a idade. O sistema Fusion, é um sistema, apesar de a gente pensar que é um sistema amador, não é.
o sistema Fusion é uma breve, uma alteração muito simples ao P25, fase 1. A ESO USA decidiu comprar os direitos de utilizar o P25 fase 1 e adaptá-lo ao mundo radioamadorístico. Tem o códec de voz igual ao D-Star, mas neste caso passa por uma largura de banda de 12.5 ou 6.25, porque o C4FM ou o System Fusion é um sistema FDMA, ou seja, Frequency Division Multi-Access, é multi-acesso através da divisão de frequência. E depois ali a largura de banda é um bocado... A gente pode-se debater, porque se a gente utilizar o modo wide, às vezes é mais para 15 kHz do que 12,5, mas pronto, isso são detalhes que eu acho que a gente já abordou aqui numa sexta-feira técnica, aliás. O fabricante só há um neste momento, que é a ESO. O preço, eu não sei se este mais está atualizado, mas eu acho que não, porque a ESO saiu com equipamentos budget para combater os equipamentos DMR, salvo erro o FT70, ou seja, eles conseguiram cortar imenso o custo de produção, tem uma excelente qualidade de voz, tem que se dizer, tem uma excelente qualidade de voz. Depois temos o DMR, vamos supor que se calhar é o segundo modo mais utilizado no mundo radioamadorístico atualmente, que é o modo comercial. Continua a utilizar o códec de voz AMB, largura de banda normalmente e por norma são 12,5, mas neste caso é por divisão de tempo, acesso por divisão de tempo. Fabricantes temos muito, temos os fabricantes, temos o fabricante original, que é a Motorola, apesar deles não chamarem DMR ao sistema deles, é o Motorbo, mas basicamente é DMR. Há certas especificações com a geolocalização e com a encriptação que muda, mas há muitos, há desde a Eitera, à Taitera, à Motorola, muitas empresas chinesas que desenvolveram e decidiram implementar rádios em DMR. O preço, devido ao mercado chinês, os preços dos equipamentos DMR, neste momento a gente se calhar consegue um equipamento por cerca de 40 ou 50 euros. Na altura o preço que a gente dava por um Baofeng, neste momento dá por um rádio DMR. A qualidade de voz não é excelente, é inferior ao sistema Fusion, mas comparado, por exemplo, com o D-Star, é dia e noite, não é? Mas pronto, o D-Star mostra a sua idade e perde na competição da voz digital. Temos o Tetra, novamente um modo comercial, neste caso não utiliza o mesmo códec de voz, como a gente pode ver. Por norma, utiliza 25 kHz e pronto, a gente vê que é o PI dividido por 4 DQPSK com Time Division, ou seja, divisão de tempo multi-acesso. Fabricantes há 5, não perguntem todos de cor, mas há Motorola, há Sepura, Itera, também desenvolveu equipamentos. Há outras variantes da Motorola que foram empresas que, a pedido da Motorola, desenvolveram em colaboração. Tem uma excelente qualidade de voz e daí eu acho que ser uma mais-valia para o rádio amador, porque realmente a primeira vez que eu pude operar com equipamento Tetra, tinha um equipamento, por acaso, C4FM e DMR, e é flagrante a diferença da qualidade de voz. Aliás, ultimamente eu só tenho utilizado um equipamento Tetra e tive que utilizar um equipamento DMR, e quando eu ouvi a modulação, só quando uma pessoa está mesmo habituada ao rádio Tetra é que nota bem a diferença, e é mesmo chocante. Há aqui outra tabela.
D-Star rádios multibanda sim, C4FM também, DMR também. Mais recentemente há equipamentos que conseguem fazer dual band, coisa que há coisa de 4 anos ainda não existia. Agora, neste momento, com o desenvolvimento de equipamentos dedicados ao radioamador, já existem equipamentos DMR multibanda, coisa que não é o caso com o Tetra. Programação D-Star é fácil. Eu, pelo que conheço o D-Star, eu acho que até o D-Star vem pré-programado com praticamente todos os repetidores na list, e ele acho que até pode fazer download ou consegue ir buscar as informações ou atualizar-se a informação diretamente com a ICOM. System Fusion, sinceramente, não há qualquer programação a fazer. O rádio é praticamente plug and play. Meter lá a frequência, meter o indicativo e automaticamente, eu acho que o rádio, no modo digital, não há grande coisa a fazer. Portanto, é praticamente plug and play. A DMR já era difícil. Foi um salto difícil para o pessoal que só utilizava, por exemplo, equipamentos analógicos. E neste caso o Tetra ainda vai ser mais. O Tetra vai ser mais, porque o software não é intuitivo, é difícil, e para o pessoal que já se queixa do DMR, para o Tetra ainda vai ser mais. Ainda vai ser mais. Apesar de, por exemplo, e daí uma das vantagens do Tetra em modo TMO é que é a rede que atribui as frequências. Se a gente pré-programar o rádio com o mínimo, a rede consegue fazer o resto. Daí ser um sistema de trunking. Programação manual. D-Star sim, C4FM ou System Fusion também. DMR alguns, os mais recentes desenvolvidos para o mundo radioamadorístico já têm essa possibilidade. Alguns equipamentos antigos com a modificação de firmware começaram a ter essa funcionalidade. Portanto, está ali em amarelo em alguns. Tetra não é possível. A gente programa-lhe aquelas frequências, aquele banco de frequências daquelas memórias com aquele country code e com aquele ID de network que ele só pode falar com essas características, com essas atribuições. Canais de voz simultâneos D-Star 1, C4FM 1, D-Star 2 time slots tem 2, Tetra são 3, porque um deles fica de reserva para o canal de controle, que vai passar dados, vai gerir rede, vai gerir equipamentos. Correção de erros. Aqui o colega americano atribuiu OK para o D-Star. System Fusion, muito bom. E eu pessoalmente já testei com vários colegas da Associação de Lisboa, quer seja em VHF, quer seja em UHF, que realmente em analógico eu não conseguia. O sinal não era suficientemente forte para ter uma modulação que permitisse a compreensão da voz. E em modo digital, neste caso era em modo DN, tornava-se muito mais compreensível. Portanto, neste caso, o colega americano atribuiu muito bom. DMR atribuiu bom e para o Tetra atribuiu muito bom. Conectividade D-Star mais, eu acho que isto tem a ver com o mesmo. Eu acho que o problema do D-Star neste momento é a sua idade. System Fusion, eu não sei se este gráfico está, ou este quadro está atualizado. Ele só lhe atribuiu mais, apesar da IESO ter começado a desenvolver um bocado mais de funcionalidades à rede Fusion. A DMR tornou-se bastante mais fácil com o desenvolvimento do BrainMaster, do FreeDMR e das outras redes paralelas. A Tetra está ali mais. Eu penso que isto seja graças ao desenvolvimento que houve do programa em Linux, da lógica de XVX Link. Vamos agora abordar como é que a gente pode começar e por onde. Para fazer a escuta não é preciso grande coisa, como a maior parte dos outros modos, DMR incluído. Não é o caso do C4FM, de forma gratuita, mas com um SDR que o pessoal deve conhecer, que a gente já foi abordado aqui várias vezes, que é este pequeno equipamento está aqui, um dos
um pequeno SDR ligado ao computador com um programa específico que consegue descodificar todas as informações do Tetra. Se a rede não estiver encriptada, a gente pode utilizar para escutar, seja em DMO, seja em TMO, e obter dados como a geolocalização, as mensagens, os status. Podemos ir buscar tudo através do SDR. Há outros equipamentos que trazem funcionalidades de descodificação, como é o AUR DV1, apesar de ser um equipamento que é bastante caro, consegue descodificar e obter as informações Tetra. Agora, para a emissão e recepção, ou seja, equipamentos portáteis ou móveis, há vários equipamentos que foram testados, há uns que funcionam melhores do que outros. A minha recomendação, e a maior parte do pessoal que já está um bocado mais batido na área do Tetra, é recomendar Motorola, porque o software de programação, os cabos, é muito mais fácil de obter-se e a própria programação acaba por ser mais fácil do que outras marcas. Portanto, a recomendação é adquirir equipamentos Motorola. Apesar de haver outros, como equipamentos da Itera, que aparentemente também funcionam sem problemas, apesar de haver depois certas variantes que tornam um bocado mais complicado. Incluindo, e também neste caso está abrangido, que é os rádios Sepura, que são extremamente complicados de programar, extremamente caros a manterem-se, ou seja, em acessórios. Há aqui um pequeno parênteses, que os rádios da marca EDAS ou Airbus, o equipamento é o mesmo, só muda a marca. Existe também este equipamento com o badging, com o naming, com o nome lá também Nokia, é todo o mesmo produto. Apesar de estarem lá marcados 430, o rádio, chegando a 430, desincroniza e já não é capaz, já não dá mesmo para utilizar nas bandas radioamadorísticas. Portanto, encontra-se alguns ainda novos, a bom preço, mas que não dá para usar nas frequências radioamadoras. Perdão. Mais uma vez, antes de comprar, verificar a gama de frequência para ver se a gente não está a comprar, por exemplo, o equipamento 430, 380, 390, e especialmente os equipamentos com encriptação TA2. A programação, às vezes, dependendo do equipamento, pode ser complicada, mas há uma comunidade Tetra que neste momento é muito grande e há muita informação que já está a ser disponível. Na tabela à direita podemos ver ali vários equipamentos, que é equipamentos como o Selex, que eu nunca usei, nunca vi. Equipamentos Simoco, aparecem alguns, muito pouco. Equipamentos Sepura, apareceram alguns. 90% dos equipamentos que aparecem são provenientes da Inglaterra, são equipamentos que eram da rede Airwave governamental, portanto tem que se evitar, porque não estão cobertos, a banda radioamadorística não está coberta. Eles vão salvo até aos 430. Depois tem ali a versão que, se encontrarem e quiserem adquirir, é a versão 40. Termina sempre por 40. Ou seja, que o equipamento faz de 400 a 470, salvo erro. O Itera não tenho muita experiência, mas há pessoal que adquiriu sem problemas. E neste caso é a versão F4. A versão F4 tem a banda radioamadorísticas de fábrica. Equipamentos Cleartone, que neste caso eu não percebo. Cleartone também nunca tive em posse este tipo de equipamentos, mas alguns equipamentos partilham certas funcionalidades com a Motorola e foram desenvolvidos em parceria com a Motorola. Mas neste caso, pronto, mais uma vez, a recomendação são equipamentos Motorola. Para portáteis, temos muitos equipamentos que têm aparecido, são os MTH 800, MTP ou MTH 850 e a versão S, a melhorada. O MTM 800 e o MTM 800E, que neste caso são equipamentos que não têm
de fábrica a frequência radioamadora atribuída, ou seja, a gente precisa de fazer então a modificação, como a gente falou ao início, lab, ou seja, expandir as frequências. Depois, equipamentos que são muito mais recentes que o MTH800 e o MTM800, que são as novas versões MTP, a série 3000, a série 6000, que são equipamentos que já têm de fábrica a banda radioamadorística coberta. O mais recente e o topo de gama da Motorola, o MXP600, o top of line da Motorola. E depois, para equipamentos móveis, temos o MTM5400, que é o equipamento que é 99% dos repetidores DMO utilizam este equipamento. Apesar de haver rumores que outra versão deste equipamento, que é o 5200, também tenha, através de modificação de firmware, possibilidade de fazer modo repetidor. Mas aqui, para facilitar a instalação e o desenvolvimento da rede, a gente recomenda, para modo repetidor, se uma associação, um radioamador particular quiser investir e ter Tetra em modo repetidor, um MTM 5400. E pronto, estamos a chegar ao fim. Vamos agora agradecer. Deixei aqui um parênteses no fim, que o Tetra chegou ao mundo radioamadorístico. É uma realidade, porque há muito pessoal ainda está cético que isto não vai aderir ou que não serve para a banda radioamador. Epá, isso foi o mesmo argumento que se fez com o DMR na altura, e o DMR continua cá a funcionar. E espaço para todos, porque tem havido muito atrito entre colegas que não estão de acordo com o desenvolvimento do Tetra em frequências e em bandas radioamadorísticas. E pronto, queria agradecer à RLX e à pessoa do Sr. Presidente António Viegas pelo convite, ao Manuel por me ter disponibilizado todos os dados e a própria apresentação que eu pude adaptar à língua portuguesa e aqui com certas nuances, e ao André, ao CS7AQR, pelo suporte técnico que ele me foi dando ao longo do termo, e também para eu desenvolver este PowerPoint com os dados que me foi fornecendo. Tenho aqui mais um slide para o pessoal que esteja interessado. São 2 QR codes para o Telegram. O pessoal que tenha Telegram tem ali a sala ou o chat do MTetra Portugal, e tem ali o site do MTetra pessoal. Fui muito bem recebido, apesar de eu ter desenvolvido o repetidor aqui em França. Estou conectado ao servidor português. Não sou o único utilizador do repetidor, mas eu acho que a tecnologia ou as funcionalidades que estão a ser desenvolvidas no servidor português abate qualquer outro repetidor, então eu decidi-me conectar ao português. Agora deixo-vos a vocês a palavra, se quiserem meter questões, perguntar alguma coisa. Deixo a vocês.